Pensar as ciências no plural é pensar a universidade como lugar da diversidade. As ciências são e precisam ser plurais. Elas são formadas por lugares, pessoas e áreas de conhecimento que não se findam em si mesmas, mas sempre cruzam, criando contribuições valiosas para a solução dos problemas e o desenvolvimento da humanidade. São como peças de um quebra-cabeça, cada uma contribuindo para a imagem completa da nossa realidade. São como engrenagens que, quando juntas, fazem nosso mundo girar. Para a UFRB, celebrar as ciências é reconhecer que sem elas não há desenvolvimento acadêmico, inovação e formação de profissionais preparados para os desafios de uma sociedade em constante transformação. Junte-se a nós na Reconcitec 2023 e seja parte desta celebração da diversidade do conhecimento. Reconcitec 2023, Ciências no Plural. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui na nona Reconcitec. Queria já pedir às pessoas que estão aqui nos acompanhando que, por favor, peguem o link aqui dessa nossa palestra da tarde de hoje, para que todos possam ter acesso ao que o Nordeste está produzindo no campo de pesquisa e de extensão, em especial na nossa área de serviço social. Mas é muito importante a participação de cada um de vocês. Na tarde de hoje, a gente vai receber a professora Elizabeth Alcoforado, que é a criadora, a coordenadora da Jornada Nordeste de Serviço Social, que se constitui hoje no terceiro maior evento do serviço social, com uma pegada bem diferente dos outros demais eventos, com uma energia bem diferente, e que tem agregado hoje pessoas de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Então, quem está nos acompanhando agora não precisa ser impreterivelmente ser assistente social ou ser estudante de serviço social, mas principalmente ser uma pessoa curiosa para entender a força da extensão e da pesquisa que está alimentando, nutrindo e contribuindo para a força da Jornada Nordeste de Serviço Social. Vou chamar a professora que vai estar conosco na tarde de hoje, fazendo sua palestra, apresentando o que é a jornada e a força, né, desses elementos que são constitutivos da universidade, ensino, pesquisa e extensão, alimentando, nutrindo a Jornada Nordeste de Serviço Social. Queria agradecer a monitora Valéria, que está aqui nos dando apoio. Seja muito, muito bem-vinda, professora Elizabeth Alcoforado, a nona Reconcitec. Você já está prata da casa aqui da UFRB. Daqui a pouco vai vir para cá dar aula, porque está presente sempre aqui com a gente na Reconcitec, nas atividades que a gente tem a oportunidade de dividir, né, que é o UFRB e o EPE, que é o canal Social em Foco, e outras atividades que a gente tem a oportunidade de se encontrar para produzir essa ligação, né, entre Pernambuco e Bahia, também via serviço social. Seja muito bem-vinda. Eu estou com uma prática, Beth, é o seguinte, eu fui para um evento, estou tentando fazer isso agora. Eu fui para um evento que achei massa o que eles fizeram. Ao invés de alguém me apresentar, eles disseram, por favor, diga como você quer se apresentar. E botou a pessoa para se apresentar, porque a pessoa escolhe o que ela quer dizer sobre si. Então, eu estou fazendo essa prática. Fiz ontem no nosso minicurso sobre educação, que também foi transmitido pela TV UFRB. Vou fazer amanhã no curso sobre envelhecimento, que é de 8 às 12 da manhã, também transmitido aqui pelo canal do UFRB, e vou lhe convidar a fazer isso, que é a pessoa escolher como quer falar sobre si, e a gente não ficar só pegando tudo do currículo Lattes da pessoa, e às vezes nem é isso que a pessoa quer dizer, né? A pessoa quer falar outras coisas sobre si, ou quer falar de uma outra forma sobre si, e a gente plastifica a apresentação. Então, eu queria lhe convidar para essa metodologia. Por favor, se apresente. Por favor, compartilhe conosco aí esse seu conhecimento, né? Esse seu caminho na Jornada Nordeste de Serviço Social. Bem-vinda ao UFRB e bem-vinda ao Reconcitec. Ok. Obrigada, professora Marcela, né? Obrigada a toda a equipe do Reconcitec, assim, adorei a chamada de Ciências no Plural, né? Até porque vivenciamos agora há pouco, né, nos últimos 4 anos, uma negação dessa ciência. Mas isso aí eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas, bem, dentro dessa nova dinâmica de apresentação, eu sou professora Beth Alcoforado, meu nome é Elizabeth, mas, assim, eu
agreguei o Bet como nome mesmo, não como apelido, porque é muito grande o Elizabeth, e o Bet, junto com o Alcoforado, é maior ainda, então fica melhor Bet e Alcoforado, onde eu sou conhecida, por onde eu sou conhecida ao longo dessa minha trajetória de serviço social. Eu sou assistente social de formação, né? Eu tenho 30 anos de carreira, né, de serviço social completados este ano, junto com o meu pequeno grupo de colegas de turma. Sou mestra em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco e sou doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Digo que sou assistente social de formação exatamente porque a minha formação ela não me enveredava, no primeiro momento, pelo campo do serviço social. Eu lembro, comentei até essa semana hoje com os feras da UPE, que entraram essa semana, que eu fui fazer o primeiro vestibular, né, há bastante anos atrás, há mais de 35 anos atrás, naquela perspectiva de fazer direito. Eu queria fazer direito, que a minha família ou é jurista ou é professor. E, claro, né, na marcação da fichinha lá, eu marquei errado e parei no curso de secretariado. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer em secretariado? Eu não tenho nem habilidade para ser secretária, embora seja um excelente datilógrafa. Minha primeira formação foi datilografia, e eu tenho o maior orgulho de ter o meu diploma de datilografia dos idos dos anos 80. E lá eu disse, não, eu vou desistir. Né? Mas aí eu disse, vou começar o curso, por força do meu pai, no sentido de mostrar que a universidade é importante, e a partir daí eu comecei a caminhar pela universidade e descobrir outros cursos. E, claro, me apaixonei pela sociologia, me apaixonei pelo serviço social e tinha uma grande paixão pelo direito. E resolvi fazer um segundo vestibular para o curso da minha paixão. Só que, nesse momento, mudam as regras do vestibular e só existia uma única possibilidade de ingresso para um único curso. E aí foi uma via cruz, né? Direito, Sociologia, Serviço Social, e aí eu faço a opção pelo Serviço Social. E digo a todos e todas que eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa excelente opção. Depois migro para a Sociologia, e no campo profissional da docência, eu ministrei aula de Sociologia e de Sociologia do Direito para o pessoal das ciências sociais, para o pessoal da saúde e para o pessoal do curso de Direito. Então, eu transitei pelas áreas que eu tive grandes paixões. Mas serviço social foi assim, essa coisa de paixão à primeira vista, porque eu entendi, né, que um curso que tem uma formação generalista, uma formação crítica e uma formação que instigava o processo de leitura, o processo de escrita, e isso tudo agregava à identidade que eu tenho com tudo isso. Sou formada há 30 anos, como eu falei, e passei por vários campos de atuação. Criança e adolescente, mulheres, parteiras tradicionais, população indígena, nas unidades de políticas públicas no campo da saúde, da proteção social básica, da proteção social especial, e agora estou no campo da docência. Eu não digo que sou assistente social, fui assistente social e agora sou professora, não. Eu sou assistente social desde a minha formação. E estou hoje no serviço social, né, no serviço social, no exercício da docência, que é também um espaço, uma área de atuação do assistente social. Bem, falando isso, eu quero colocar para vocês o seguinte, que a opção pelo curso, ela tem que ser extremamente bem pensada e ela tem que ser regada de muita paixão no que você faz, porque senão você não faz bem absolutamente nada. Então, quem entra no serviço social, começa, eu não queria fazer isso, tenta ver se é o que você quer. Se não for, faz a opção pelo que você quer. Mas se for serviço social, né, se engaje nessa profissão, que é uma profissão assim que tem muita coisa de oportuna para o estudante e para o profissional, no campo das atuações práticas. Uma vez me perguntaram, Beth, esse serviço social dá grana? Eu disse, olha, no Brasil que a gente sabe muito bem que as formações que dão grana são poucas, né? Mas dá grandes realizações. E isso a gente tem que ter muito claro, né? De ter essa realização como tudo. Agora, claro, pagar as contas também é imprescindível. Precisamos pagar as contas. E, para além de pagar as contas, tomar nossa cervejinha, dar uma passeada nos finais de semana ou nas férias, que ninguém é de ferro. Mas, bem, eu quero chegar, né, para explicar um pouco da jornada, e antes dessa explicação, eu quero primeiro
parabenizar, né, o encontro Reconcitec, parabenizar pela temática Ciências no Plural, e quero explicar que é muito importante a gente hoje ter uma instituição de ensino público que traz esse questionamento, né, que traz essa temática de ciências no plural. Vivemos agora há pouco, nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, um verdadeiro vilipêndio às ciências. Isso foi demonstrado na questão da pandemia, isso foi demonstrado na questão dos cortes de bolsas, isso foi demonstrado na questão do fechamento de algumas secretarias de ciência e tecnologia, né, com relação aos próprios cortes de bolsas, e para os municípios e estados que tinham essa vinculação com o partido do ex-presidente, e retomar, a partir de 2023, as ciências como, não pano de fundo, mas como pano de frente das ações, ela é imperativa. Né? A gente está hoje com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que é daqui de Pernambuco, né? Que, por sinal, é minha parente, distante, mas é minha parente, mas que hoje consegue fazer essa retomada das ciências, do respeito aos cientistas, do respeito às agências de fomento, do respeito ao professor, do respeito ao alunado, né? Do respeito às instâncias que compõem a universidade no seu tripé ensino, pesquisa e extensão, que é muito louvável. A gente precisava desse sopro de esperança para poder acreditar que é possível formar pessoas melhores do que nós, né? Então, nesse sentido, ter essa temática, ciências no plural, vocês acertaram assim, como a gente chama aqui, na mosca, porque é importante a gente tomar as ciências sim, como algo imprescindível, mas também é possível fazer essa vinculação dessa ciência com o cotidiano, onde essa ciência ela é revisitada, retroalimentada, né? E o cotidiano ele é repensado, ressignificado. Bem, passando agora para falar um pouco da temática da qual eu fui convidada, né, que é a saga da jornada, eu gostaria aqui, deixa eu colocar aqui o primeiro óculos, né, depois de 50 e poucos anos a gente só enxerga de óculos, para colocar a apresentação, deixa eu só... Pronto. Que a temática que me foi concebida foi exatamente essa, né? A pesquisa e extensão, importância da Jornada Nordeste de Serviço Social. Bem, a professora Marcela, ela inicia a minha apresentação colocando que eu fui, assim, a idealizadora, a que puxou a jornada, que há 8 anos vem nessa saga de trazer a Jornada Nordeste de Serviço Social e ter esse evento hoje considerado como o 3º evento de maior monta no serviço social. Nós temos os 2 grandes eventos, né? Que é o CBAS, o EMPES, o JOIMP, e a gente entra nesse terceiro momento do JOIMP, junto com o JOIMP, para ser esse evento que vem aglutinando uma série de pesquisadores, mas também, em outra proporção, alunos, profissionais, curiosos, né? E com uma pegada bem interessante, que é exatamente o quê? Quando foi pensada a jornada lá em 2014, o que é que a gente conseguiu ver, né, para poder puxar um evento com esse tipo de recorte? Primeiro, a gente verificou que as produções acadêmicas, elas estavam todas vinculadas, ou então, numa boa parte, vinculadas ao processo da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, né? Muita pouca produção acontecia no campo da graduação. E muito pouca produção acontecia, inclusive, no campo da extensão e do estágio curricular. É como se essas pessoas que nos ajudassem no processo de formação não tivessem capacidade crítica e de formulação teórica para apresentar os seus achados no seu campo de estágio ou na sua prática interventiva, né? Ou pelo fato de não ser mestre nem doutora, não ter a capacidade cognitiva ou de delineamento de um pensamento teórico que fosse capaz de chegar aos bancos da academia. Isso revelando que a academia ela ainda é muito elitista, né? Ela foi formada nessa concepção elitista e ela ainda permanece, né? Eu sempre digo aos meus alunos, vocês são privilegiados de estarem na universidade pública, né? Hoje nós estamos recebendo em cerca de 10 a 15 alunos aqui, os calouros, e
numa realidade que é muito parecida com a do Recôncavo da Bahia, que é o interior, né? Ou seja, aqui a gente ingressou pelo processo de interiorização para o desenvolvimento, desde a época do governo Eduardo Campos, e a Universidade de Pernambuco ela chega no município de Palmares. Claro, essa realidade é uma realidade que a gente tem que entender que, às vezes, a produção ela fica muito aquém, né? O desafio que tem que ser dado para essas produções. Então, por isso que, quando foi pensado a primeira jornada de 2014, ela veio exatamente com essa visão de que as produções precisam sair para além da ideia de pós-graduação, resgatar o que nós fazemos bem feito na graduação, o que os nossos parceiros de estágios realizam, o que os professores e os extensionistas vêm desenvolvendo ao longo do seu processo de formação dos nossos alunos, e colocar isso de maneira muito visível, né? Então, mais na frente, quando eu for falando para vocês, vocês vão entender um pouco o porquê disso. E aí, claro, eu pensei nessa perspectiva e, junto dessa minha perspectiva de pensamento, alguns malucos entraram e engrossaram o caldo. Então, eu nunca digo que a jornada é de Betty ou Conforado. A jornada é uma idealização, uma ideia de fazer conhecimento, de pensar conhecimento para além dos murinhos, ou das muretas da academia. Então, é essa grande, né, pegada da jornada. Uma outra questão que a jornada se apresenta é exatamente a necessidade dela ela fazer essa trajetória, ela criar uma jornada, um processo de migração para os outros estados, né, brasileiros. E, claro, como ela foi iniciada numa unidade do Nordeste, né, numa UF do Nordeste, a Paraíba, a ideia era que ela circulasse por todo o Nordeste. Mas eu vou explicar para vocês como é que foi exatamente essa saga da jornada. Então, esse aí é o painel de todas as jornadas que a gente já teve. Só não tem a 8ª, que isso aí foi um material que produzimos o ano passado. Então, desde a primeirinha, né, aqui, a primeira jornada, o livro, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª, a gente conseguiu, durante esses longos anos, desenvolver uma produção de conhecimento de forma muito, muito profícua. É interessante que vocês vão entender que, ao longo desse processo, a gente teve que fazer adaptações em função da conjuntura sanitária que nós vivenciamos. Bem, então, para vocês terem uma ideia, né, uma jornada que tem história, mas tem mesmo, né? E aí eu trago para vocês que a primeira jornada Nordeste Serviço Social, ela foi pensada como um evento, né, que tinha como propósito aglutinar profissionais, estudantes, pesquisadores da área de serviço social, mas também pensando nas áreas afins, né, uma vez que nós somos um profissional que a gente faz uma interface com outros profissionais, então trabalha praticamente sozinho, né, seja no campo da proteção social, seja no campo da saúde, da habitação, do emprego e geração de renda. Então, a gente sempre está fazendo uma interlocução, com outros profissionais. Então, não caberia a gente pensar uma jornada exclusiva para o profissional de serviço social. Então, as áreas que fazem esse diálogo conosco, elas precisariam e precisam estar conosco. Bem, foi idealizada por mim, sim, mas foi idealizada por mim e ancorada ou fortalecida por vários outros professores que, na época, formavam comigo o quadro de docentes da Faculdade Internacional da Paraíba. Eu costumava muito rir quando eu cheguei na Paraíba e tinha esse nome da universidade, eu denominava ela de maneira muito carinhosa, Faculdade Tupiniquim da Paraíba, porque como você é internacional da Paraíba, era muita ousadia. Mas essa faculdade ela era uma faculdade vinculada à Rede Laureate International, que desenvolveu no primeiro momento, lá nos idos dos anos 2013, 2014, o primeiro curso de serviço social privado, né? E eu fui convidada, eu fui a mentora do projeto pedagógico dessa faculdade e fui a primeira coordenadora da faculdade FPB. E lá, claro, né, para mim foi um grande desafio, porque, primeiro, a gente precisava fazer um processo de formação que
fosse delineado numa perspectiva crítica, numa perspectiva generalista, e eu estava dentro de uma iniciativa privada. Né? E eu confesso, quero agradecer em público a todos os meus diretores na época, que eu não fui tolhida, gente, em absolutamente nada. Eu consegui depois ter um diretor chamado Silvio Rossi, que tinha sido pró-reitor da Federal da Paraíba, e tudo que eu pensava, tudo que meus professores pensavam, numa perspectiva de ensino, de pesquisa e de extensão, era realizado dentro dessa unidade, dessa faculdade privada. Foi uma ousadia. Depois, claro, com a mudança de gestão e a mudança de financiadores, houve um outro desenho. Mas, enquanto a gente esteve por lá, a gente bebeu da melhor, né, oportunidade de fazer um curso de formação crítica. E, claro, quase todos os professores, com raras exceções, eram professores oriundos de universidades públicas, referenciada e de qualidade, como a Federal de Pernambuco, a Federal da Paraíba, a Federal do Rio Grande do Norte, a Federal de Alagoas. Então, eram professores que compunham esse grupo de professores da FPB. E foi muito interessante, porque nós conseguimos fazer, no cenário da Paraíba, dentro de uma iniciativa privada, um evento, né, que contou, no primeiro momento, com a articulação de uma ONG, Omideuá, que é um espaço, um centro de práticas umbandista, que existe lá, e que desenvolvia um trabalho com crianças e adolescentes, que foi a nossa âncora financeira. Né? Então, como fazer algo com que a gente tivesse financiamento e que esse financiamento fosse administrado por essa ONG para que o evento acontecesse. E, claro, o montante que ficou como saldo, a gente doou por completo a essa ONG, porque foi ela que organizou todo o processo. E, nesse momento, a gente tinha o quê? Professores que pensavam. O que a gente andou fazendo ao longo desses anos, né? Eu vou começar fazendo uma retrospectiva, não do primeiro para o último, mas do último para o primeiro. Nós estamos, atualmente, na 8ª, nós fizemos este ano, agora há pouco, né? Não faz nem um mês, a 8ª Jornada Nordeste de Serviço Social, que contou como tema Estado, Participação e Democracia, né? Antes dessa jornada, nós realizamos a 7ª jornada, e em seguida, né, e anteriormente a 7ª, a 6ª jornada, numa modalidade de online. Deixa eu só mostrar para vocês uma questão anterior. Esta 8ª jornada, que aconteceu agora de 25 a 29 de setembro, aqui em Recife, ela foi a primeira jornada pós-pandemia presencial. Então, foi uma ousadia para a gente não estava nem mais acostumado a fazer encontros presenciais, confesso a vocês. E aí a gente estava o quê? Com alunos, monitores que iriam tocar esse barco, né? Uma super produção inovadora para eles ainda muito imaturos, mas conseguiram tocar esse barco, né? E, claro, a gente vem fazendo isso com uma colaboração extensiva de um grupo de professores que ficam como retaguarda dos nossos eventos. Bem, então, o que acontece? Na 7ª jornada, a gente chega com o tema O Brasil em Pandemias, Ética, Saúde, Ética, Econômica e Social. E aconteceu em 2022, né, na modalidade online. Em 2021, a gente teve a 6ª jornada, que teve como tema conservadorismo e extrema-direita no Brasil e no mundo, impacto no fazer profissional, que contou com uma gama de profissionais locais, mas também contou com vários profissionais que fazem parte de uma formação no exterior. No caso aí, o Michel Louvi, né, da Universidade de Paris, e a professora Berta Granja, da Universidade de Porto. Então, a gente já começou, nesse momento aí da 6ª jornada, perceber que é importante a gente aglutinar o saber dos nossos professores e teóricos locais com esse saber que está acontecendo no mundo. O Brasil não é uma bolha e não poderia fazer algo diferente com relação a essa perspectiva de juntar saberes. Né? Em 2020, a gente ficou literalmente em impacto. Né? A gente vivenciou o momento da pandemia, a gente não sabia nem se teríamos fôlego, né? Nem se teríamos chance de viver, e nós fomos pegos de surpresa com a Covid-19 em março de 2020, e 2020 deixou a gente em suspenso. Então, a gente não conseguiu fazer absolutamente nada com relação à jornada.
só uma grande saída, que foi uma saída escapatória para a gente poder se manter numa saúde mental bacana, que foi a formulação e a implantação do canal Social em Foco, que é um canal que foi inicialmente pensado por mim, pela professora Marcela Silva, do Recôncavo da Bahia, e pela professora Marlene Araújo, da Universidade Federal da Paraíba. Então, a ideia do canal Social em Foco foi um momento assim, da gente tentar criar esse diálogo com os nossos alunos, sair daquelas caixinhas do Google Meet, pensar teoricamente, fomentar pensamentos naquele momento tão crucial que foi 2020. Né? Então, 2020, a gente não realizou nenhuma atividade da jornada, a gente esperou ter certeza que sobreviveríamos, para então a gente retomar 2021, 2022 e chegarmos até 2023. Em 2019, nós tivemos, como eu falei, a última jornada presencial. Então, foi uma jornada que teve como tema democracia, Estado e poder, né, no Brasil, e essa visão de que as violações de direitos, as reformas e o conservadorismo, eles teriam impactos éticos e impactos políticos. Então, a partir daí, a gente começou o quê? Em 2019, a mostrar, né, que a proposta da jornada com a primeira temática, que vocês vão ver logo mais à frente, ela foi sendo retroalimentada, ela foi sendo ampliada, mostrando a nossa visão crítica, a inserção que o serviço social tem e outras formações, né, e outros profissionais de formação múltipla que colaboram conosco, que a gente precisava trazer à baila diálogos muito profícuos para montar, né, uma visão de cenário mais crítica e pensar estratégias de intervenção. A quarta jornada, ela discutiu crise política e social, ofensiva neoconservadora e neoliberal, estratégias de enfrentamento. Então, nesse momento aí, foi importante, lá em 2018, que a gente traz o primeiro palestrante, né, internacional, que foi o professor Pablo Ventura, da Universidade da UDELAR, do Uruguai. Então, este evento aconteceu na Paraíba, e, a partir desse evento aí, a gente começou a fazer exatamente o quê? A ampliação do grupo de universidades que detinham esse conhecimento a respeito da intenção ou da intencionalidade desse processo de jornada. E o que é que acontece? A gente começou o primeiro, vocês vão ver, na Paraíba, a gente retoma na Paraíba no quarto momento. A terceira jornada e a segunda jornada aconteceram no município de Recife, aqui em Pernambuco. Então, na terceira jornada, a temática que foi direitos sociais, políticas sociais, né? E que uma coisa que é muito, muito engraçada quando a gente pensa a jornada e as temáticas é que nunca a gente consegue fazer algo muito compacto. Eu adorei o tema de vocês, ciências no plural, porque é algo compacto que diz tudo, mas a ciência social tem essa mania de fazer temas gigantescos. E esse é um deles, que a gente discute meio ambiente, imigração, meio ambiente, educação, violências, e assistência social, tudo muito junto, mas que era necessário para aquele momento, né, do ano de 2017. Em 2016, a gente traz a segunda jornada Nordeste do Serviço Social, né? Então, em 2016, a gente consegue... em 2017, a gente consegue trazer a segunda jornada, gente, é 2015. A gente passou um ano também, de 2015 para 2016, sem fazer jornada. Eu não lembro exatamente qual foi o grande motivo. Não sei se foi... sim, lembro. Porque a proposta da jornada é ela migrar, né, para as universidades. Então, a cada finalização de uma jornada, a gente votava qual seria o estado que iria assumir a outra jornada. E o estado que assumiu da primeira jornada para a segunda não conseguiu realizar. Então, a gente passou um ano sem jornada e depois a gente teve a segunda e depois, no terceiro ano, a gente teve esse problema de novo, que foi não assumir as instituições privadas, as instituições públicas que estavam no Congresso, que sinalizaram assumir a jornada, não conseguiram assumir. Aí ela volta de novo para a instituição de origem que estava organizando o evento. E, a partir daí, o que é que acontece? A gente discute, no segunda jornada, a temática da intersetorialidade, formação profissional, questões urbanas e o desafio para o projeto ético-político.
Então, sempre a gente ficou muito antenada às ações do campo do serviço social, mas também a interface do campo do serviço social com as demais realidades profissionais e conjunturais. Né? Então, a gente conseguiu fazer esse tipo de ilação e manter a temática. A última jornada, que o primeiro CARD apresenta, ela acontece na Paraíba, né? A primeira jornada ela foi realizada na Paraíba e foi, como eu chamo, uma grande revolução, né? E teve como tema serviço social, trabalho, luta e resistência em tempos de barbárie. Ou seja, a gente estava num processo de 2014, num momento muito crítico do Brasil, o Brasil vivendo um processo de reestruturação produtiva literalmente na veia, o desemprego assim em franca expansão, as expressões da questão social todas a olhos vistos, né? Então, por mais que tivesse intervenção para tentar garantir a proteção social básica, a saúde, ainda era muito forte os impactos do processo neoliberal e a reestruturação produtiva que começa nos idos dos anos 90 aqui no Brasil, mas se antecipa no capitalismo cêntrico, mas que chega ao Brasil, porque o Brasil não é uma bolha. Então, chega aqui para a gente. Então, essa temática, essa primeira edição, ela veio, né, mostrando seu potencial criativo desafiador. Né? E trouxe como palestrantes a professora Mônica Tavares, que faleceu, a professora Maria Augusta Tavares, que hoje está em Portugal, a professora Cláudia Gomes e a professora Maria Osaneira da Silva e Silva, que é da Universidade Federal do Maranhão. Né? E que, na realidade, elas conseguiram plantar a semente de melhores frutos que a gente pôde colher ao longo dessas 8 edições da jornada. Com intervalo de alguns anos que a gente parou, como eu falei, a respeito da indisponibilidade financeira e da intenção política das faculdades privadas ou públicas que solicitaram levar a jornada e que não conseguiram, mas conseguiram ainda devolver para a instituição de origem, e a gente conseguiu fazer isso. A partir daí, o que é que acontece? A jornada ela entra como um projeto de fluxo contínuo da Universidade de Pernambuco, junto a um grupo, né, atualmente sendo assumida pelo Grupo Violas, e a gente começa a aglutinar parceiros. E aí eu quero externar o meu grande agradecimento nesse primeiro momento à professora Deliane, que hoje compõe o quadro de docentes aqui da UPE, à professora Marlene Araújo, que compõe o quadro docente da Universidade Federal da Paraíba, e na segunda jornada a gente já tem aqui, né, a gente já tem a professora Marcela Silva, que a partir daí, né, se encantou pela proposta e vem sendo minha parceira na distribuição de várias outras ações da jornada e várias outras ações em conjunto. Bem, o que é que eu chamo a atenção com relação a essa jornada, às jornadas? Primeiro, o seguinte, né? Que ela não tem só uma interface com a pesquisa e com a extensão. A jornada, ela se propõe a ter uma interface com a pesquisa, com a extensão, com o ensino e com a realidade prática. Né? Ela demonstra uma outra metodologia, né? Uma outra estratégia de produzir conhecimento. Né? Ela consegue, a partir dessa nova metodologia, dessa nova estratégia de produzir conhecimento, trazer à baila experiências práticas dos agentes sociais invisíveis. Tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa por esse Brasil afora. E, às vezes, são invisibilizados, porque, por mais que seja divulgado os anais, a experiência contada ela tem outra dimensão. Né? Então, a jornada conseguiu mostrar para mim o quão grande é o Brasil, né? E possibilitou mostrar o que a gente denomina de um Brasil por dentro. O que é esse Brasil por dentro? É exatamente a gente desvelar, conseguir enxergar a potencialidade que existe no assistente social quando ele está atuando no interior da Bahia, quando ele está atuando no centro-oeste do Brasil, quando ele está atuando para populações ribeirinhas e indígenas no Amazonas,
né? Quando eles estão atuando em barcos flutuantes que recorrem todo o Rio Acre para poder atender a população ribeirinha da região norte, né? Quando ele consegue mostrar para a gente o potencial que tem os assistentes sociais que estão no centro-oeste, que estão no sudeste, mas não só na capital, nas capitais, mas que estão nos interiores, que estão aonde a gente nem sabe que existe gente, mas que tem, né, a atuação de um assistente social, né? Precariado, precarizado, mas ele está lá, né? Então, a jornada, né, ela tem essa potência de mostrar um Brasil por dentro e de mostrar que o Brasil ele tem uma diversidade não só cultural, mas ele tem uma diversidade de formação e ele tem uma diversidade de práticas no campo social gigantesca. E só foi possível a gente conseguir enxergar esse tipo de potencialidade quando a gente consegue trazer a jornada com essa dimensão de aglutinar não só pesquisadores, mas abrir para estudante, abrir para profissionais, estimular as práticas de estágio por aí afora, né? A outra questão que eu acho importantíssimo que a jornada consegue trazer como legado é fortalecer as práticas extensionistas. Durante muito tempo, no tripé das universidades, entre ensino, pesquisa e extensão, a extensão ela ficou sempre considerada como aquela prima acanhada, pobrezinha da formação, né? Então, aquele professor que não fosse o professor estrela da produção dos artigos, ele era um excelente extensionista, ou ele estava lá fazendo extensão, né? Porque a academia, todos nós atuamos com ensino, mas nem todos nós atuamos com pesquisa. E nem todos nós atuamos com extensão. Então, acontecia que a extensão virava nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão como a prima pobre, se a gente comparar com a Seguridade Social, a assistência social, né? Então, nós temos a Previdência, a Saúde, a assistência, e no campo, né, do ensino seria exatamente essa prima pobre chamada extensão. Então, isso foi um engano até a gente conseguir perceber do caráter inovador, do caráter de ampliação do universo cultural e de um caráter de efetivação da contribuição social que o processo extensionista ele traz para as universidades públicas e para as faculdades privadas que aderem, são os centros universitários que aderem à lógica da extensão curricular. Então, as práticas de extensão, elas tiveram e têm espaço garantido no processo de jornada. Uma outra importância, né, é o fortalecimento da prática científica, ou seja, a quantidade de alunos que entram para os PIBICs da vida, que fazem coisas maravilhosas, mas que se resumem a fazer o relatório final da sua pesquisa e entregar à instituição de fomento da sua bolsa. E, no máximo, socializar entre seus pares. Então, a jornada consegue dizer, vem para cá, mostra aqui o que você andou fazendo. Mostra o que é discutir a questão racial na escola, a questão de gênero dentro de um presídio, a questão da violência doméstica dentro dos espaços de igreja, e por aí vai. E essas práticas de produção do conhecimento no campo científico, que são o PIBIC, né, os Programas de Iniciação Científica, eles têm, né, esse grande espaço, esse grande chão que é a jornada oportuniza para poder se apresentar. Uma outra condição, assim, sine qua non, que a gente acha, a gente não abre mão, nós que fazemos, que pensamos a proposta da jornada, é exatamente a ampliação e valorização da prática de estágio, né? Então, o estágio não pode ser tomado com aquele momento que o aluno vai lá e diz, na teoria, na prática, a teoria é outra. Não. O que você conseguiu fomentar dentro da sua prática de estágio, o que você conseguiu materializar e teorizar e problematizar dentro da prática de estágio, você pode estar trazendo para a gente. Então, a jornada garante esse espaço para que o estudante faça isso. E não só o estudante, aquele profissional que dedicou aqueles 6 meses, aqueles 12 meses para orientar, para supervisionar o campo de prática. Então, não só valorizar o professor que é supervisor teórico de estágio, mas o profissional que está no campo de prática, nos orientando os nossos discentes, né? Um outro espaço assim, muito rico foi exatamente visibilizar a formação em serviço, ou seja, as residências
em que os assistentes sociais e outros profissionais estão em conjunto. As residências multiprofissionais, as residências diretivas ao serviço social, as residências no campo das políticas sociais, das políticas públicas, que tem como participante o assistente social, mas também profissionais de outras áreas. Então, tudo isso, a jornada vem garantindo essa ampliação. Tanto é que esse ano, a quantidade de residentes que a gente recebeu foi assim imperiosa. E já aponta para a gente, não só uma sinalização de que é um público, né, oportuno, mas também de que a gente tem que agora começar a pensar, dentro dos GTs, o GT da residência. Pensar o que a gente pode colocar, ampliar, ao invés da saúde, a gente criar um GT só sobre residências. Então, tudo isso são elementos que essa última jornada, a 8ª jornada, nos consagrou, né, e que a gente toma como resultado para garantir que a 9ª jornada ela aconteça trazendo um GT específico para os residentes, que é nada mais, nada menos do que essa formação em serviço. E, para finalizar, né, algo que eu acho assim, importantíssimo nesse processo todo da jornada é que ela apresenta novas formas de ensino e de aprendizagem. O que é que significa exatamente isso? Quando eu digo que a jornada ela amplia pesquisa, extensão, ensino e realidade prática, ela mostra para a gente, ela apresenta para a gente novas formas de ensino e de aprendizado. Ao longo desses 8 anos, e eu sempre fico assim, querendo assistir todas as palestras, todos os minicursos, todas as apresentações de trabalho, mas infelizmente não consigo, né? Quando a gente consegue gravar, eu ainda consigo assistir isso em outros momentos, ao invés de estar assistindo séries chatas, eu vou lá e digo, como é que foi esse GT aqui? E quando é gravado, eu digo, que bacana. E eu começo a ver que a gente aprende muito. A formação também se dá nos encontros, nos congressos, na troca de experiência que um profissional faz com o outro, na troca de experiência que um estudante de uma realidade interiorana faz com um estudante de uma capital, que um estudante de uma realidade ribeirinha na região centro-oeste do Brasil, ou no norte, ou na região sul, fazem entre si. A troca de experiência, de aprendizado, de formação, que nós, professores, que dialogamos com outros colegas professores, que estão nesse processo de encontro que a jornada possibilita, sem milindres, né? Sem essa coisa de, não, você é professora já autora, você é distante. Não, a gente troca mesmo, a gente troca conhecimento mesmo, a gente troca livros, a gente compra livros, a gente consegue aprender com outros colegas, né, de profissão, com outros colegas de ensino, com outros estudantes, com egressos. Então, essa forma de aprender dentro de uma outra metodologia, que é uma metodologia do encontro, e aí eu vou bem freirianamente. Primeiro que existe dentro dessa proposta da jornada um laço de aprender de forma amorosa. O que é aprender de forma amorosa? É aprender sem a capa da intelectualidade. Que é aprender destemida de possibilidades de errar. Destemida de possibilidade de dizer, eu não entendi, você pode repetir. E, além do mais, o que é que acontece de maneira muito grandiosa nesse processo da jornada ao longo desses 8 anos? É essa troca de a gente trazer profissionais extremamente gabaritados. Então, por aqui, eu não quis mostrar as fotos, porque são muitos profissionais, né, que são autores, que nos formaram. Evelário Salvador, Ricardo Antunes, Mauriase, Carmelita Yasbeck, Osaneira Silva, Cláudia Gomes, Rosa Cortez, Mônica, a própria Mônica, e tanta gente que passou por aqui, né? O Fábio Perocco, a Berta Granja, o Luiz Câncio, da Itália, que esteve conosco esse ano, mas muita gente também, né, que está começando o processo de formação, né, de ensino agora, nossos professores, mas também muita gente que está na prática e que a gente vem oportunizando o espaço de falar, o espaço da fala. Então, em várias edições, a gente teve aqui o padre Júlio Lancelotti para discutir a questão da população de rua.
A gente poderia muito bem pensar, vamos trazer um teórico que discuta a população de rua, que já teve a tese consagrada. Fantástico, a gente poderia chamá-lo também. Mas foi mais oportuno trazer o padre Júlio Lancelotti, que ele tem um conhecimento de quem é essa população de rua, quem são esses invisíveis que foram visibilizados, né, a fórceps pela própria pandemia de 2020 para cá. Trouxemos debates sobre a questão do capacitismo, trouxemos pessoas portadoras de deficiência, que fazem parte de associação, população LGBTQIA+, para discutir aqui a questão do segmento. Trouxemos, agora há pouco, a Antonella Galindo, que é a primeira mulher trans diretora do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, a universidade mais conservadora que você possa imaginar no campo do direito, onde os grandes catedráticos brasileiros se formaram. E hoje a gente tem uma mulher trans, né, que foi inclusive reconhecida no registro esta semana, como Antonella Galindo, à frente de uma instituição dessa. Então, a jornada ela é um evento, né, que veio para ficar. E que eu quero muito que os meus alunos, os professores, se engajem nesse processo de organização, para que algum dia, diga assim, segue, que eu quero ver essa jornada com 20 anos, 25 anos, 30 anos, porque em breve, né, a aposentadoria chega e ninguém é de ferro. A gente precisa descansar, a gente precisa passar o bastão para outro. Mas eu quero, antes de finalizar a minha fala agora, para a gente poder ter algum momento de debate, dizer que nada disso se faz, primeiro, sem o envolvimento dos alunos. Então, ao longo desses 8 anos, né, mais de 300 alunos se engajaram na jornada. Né? Da UPE, da UFPE, da UFRB, né? Mais, né, de 180 professores, a gente contou, muito mais de 180 professores, a gente contou que são avaliadores, mais de 280 mediadores, todos voluntários, todos que se colocam à disposição. E além da gama de profissionais que se colocam para serem nossos debatedores, nossos palestrantes, que vêm pela passagem, pela hospedagem, né, e pelo acreditar que é possível formar sem muito requinte elitista, que é preconizado pelo recorte institucional das universidades. Então, professora Marcela, obrigada pela oportunidade de fazer esse breve apanhado da jornada e contar sempre com sua colaboração e da bancada, né, da Bahia, que hoje vem assim em peso participar das mediações e das avaliações dos trabalhos. Obrigada e boa tarde a todos. O som, Marcela. Oi, obrigada, Beth. É emocionante a gente te ouvir e eu, como estou algumas jornadas, né, com você, eu fico muito emocionada de ver quais são os valores que norteiam o sucesso da jornada. Eu queria já agradecer as pessoas que estão aqui nos acompanhando, tem gente de qualquer lugar, professores, colegas nossos estão aqui também, e queria te fazer umas perguntas, eu acho que vale a pena a gente destacar, porque a gente precisa entender que a gente no Nordeste, não foi só porque a gente fez o Vira para essa última eleição, não, mas a gente tem um lugar estratégico também na produção de conhecimento, certo? E eu acho que a jornada é um marco que diz, olha, a gente no Nordeste, a gente produz. E a gente no Nordeste, a gente tem muita coisa para mostrar. Até a jornada, como eu falei no início, as pessoas que talvez não tenham chegado no início, a jornada hoje é o 3º evento, né, de porte em serviço social no nosso estado. Tem o CBAs, a BEPS e a Oficina Nacional da BEPS, né, e a jornada. CBAs, JOIMP, JOIMP, IPES, JOIMP, e a gente entra e a jornada. Então, a gente está aí entre os 5 maiores eventos do nosso fazer, né, profissional. E eu queria que você fizesse uma consideração sobre três aspectos que você trouxe, que eu acho muito importante a gente destacar, tá?
Primeiro, essa questão da visibilidade aos colegas que fazem e produzem serviço. Queria que você reiterasse isso, porque existe na produção de conhecimento em serviço social essa coisa dos que são os pensadores e os que são os trabalhadores. E eu acho que a jornada dá muito espaço para os colegas entenderem que eles são os trabalhadores pensadores. Então, eu queria que você botasse um pouquinho mais de tinta nisso, porque a gente recebe muitas experiências exitosas de colegas que estão produzindo serviços, ações, benefícios na ponta e que fazem reflexões muito interessantes dos limites das possibilidades da sua intervenção. E isso é importante. Queria que você falasse um pouco disso. A segunda questão é sobre os custos da jornada. Por que eu estou falando de custos da jornada? A jornada, ela tem um preço acessível para os colegas. Como a gente não tem piso, como a gente não tem um salário bom para gregos e baianos, né, para todo mundo que atua, a gente está vendo os concursos aí de serviço social, o quanto tem sido assim, indignos, né, os salários que eles estão oferecendo. Você ter um evento que é acessível é muito importante. É nesse sentido que eu queria que você falasse, porque eu acho que talvez os outros eventos tenham muito que aprender com a jornada. E a terceira questão, eu não sei se vocês sabem, mas na jornada a gente tem 20 minutos para apresentar o nosso trabalho. E depois a gente conversa sobre isso. Eu não vejo isso em evento nenhum. Não sei como é que está o Joimp agora, mas a oficina da BEPS não é assim, o IPES, né, não é assim, os CBAs não está mais assim. Aliás, os CBAs e o IPES estão muito parecidos, né, deveriam ser discussões diferentes, mas isso é debate para uma outra palestra. Mas a jornada, ela sempre está respondendo às necessidades, né, está sempre se refazendo ano a ano. E está se fazendo isso sem entendendo o bolso da assistente social. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho isso importante. Né? A gente teve aí um momento em uma das jornadas em que a gente considerou um preço especial para os colegas que não estavam trabalhando. Isso é importante que se diga. Né? Não dá mais para cobrar preços abusivos para estruturas, às vezes, muito simples, para o colega falar 10 minutos ou para botar um pôster, que é muito caro. E eu queria ouvir um pouquinho você isso, porque isso é uma coisa que a gente batalhou na jornada e a gente conseguiu construir esse perfil, né? Qualidade, com preço acessível e respondendo às necessidades. O exemplo você deu aí. A gente já vai ter um GT só para residências. O que é isso? É a gente da jornada olhando o que está chegando para a gente e fazendo as adaptações necessárias. Inclusive, vou sugerir para a gente fazer um fórum de supervisores dentro da jornada. Depois a gente conversa sobre isso. Mas queria que você respondesse essas questões aí, meu bem. Bem, com relação a essa questão do profissional, eu acho que assim, a sacada que a jornada teve no primeiro momento foi sair do que eu chamo da mureta da universidade. Trazer esse profissional para o espaço de debate, mas fazer com que esse profissional ele não seja colocado como um profissional de terceira linha. Né? Ele é só fazedor. Numa perspectiva freiriana, quem faz pensa, quem pensa faz melhor. Né? Então, a gente precisa trazer esse profissional que está ali, muitas vezes, porque eu me deparo com profissionais que dizem, eu parei de comprar, já está em que número de revista de sociedade? Já está em tanto. Nossa, eu parei no 28, né? Porque é inacessível o preço dos livros, né? É inacessível. Assim, eu fico muito frustrada todo ano. A gente sempre teve apoio das maiores livrarias, a Livraria Cortez, depois a Papel Social. E a gente faz uma coisa, inclusive, ética, que é a cada encontro a gente coloca uma ou coloca outra. Não divide bola, porque o dinheiro está curto para todo mundo. Né? Então, ano que vem, na jornada, estará a Cortez. Né? Se quiser participar, dentro do espaço que vai ser delimitado para ela. E a gente faz até isso. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é difícil essa questão do livro. O livro é caro hoje. Né? Hoje não, já está há muito tempo caro. Qualquer livro chega a R$100. Né? Às vezes muito mais caro do que o preço da inscrição da jornada. Então,
O profissional que vai para lá, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa se sentir acolhido. Quando eu falo da história da amorosidade, é nesse sentido de acolher esse profissional que faz algo muito importante e que está lá. Quando eu ouvi pela primeira vez uma assistente social do Amazonas que disse que para fazer uma visita domiciliar ela andava de barco 8 horas de barco, eram 8 dias para subir e 6 dias para descer, e eu não entendi 8 dias para subir, para descer, o que é isso? Para compreender que ela pegava uma barca junto com outros profissionais e era rio acima 8 dias e rio abaixo 2 dias, que para descer todo santo ajuda, né? Então, facilita, vem mais rápido. Mas assim, eu disse, meu Deus do céu, olha só essa profissional que ela larga a família por 8 dias para poder fazer, muitas vezes, um atendimento de 3 dias, uma semana. Então, este Brasil, por dentro, eu não conhecia. O máximo eu dizia, ai, nossa, eu saí daqui de Pernambuco, de Recife, vou passar 4 horas para chegar lá no Agreste e já chegar irritada, porque eu vou fazer um atendimento. Blá, blá, blá. Quer dizer, então, essa realidade a gente não tem. Não é aquela história, eu não vou, então, porque o barco só vai sair semana que vem. Se vai sair semana que vem, só vai sair semana que vem. Quer dizer, então, esse Brasil, esses Brasis que são mostrados pelas assistentes sociais, e a gente valorizou desde o primeiro momento, quando essas realidades, esses profissionais, eles chegaram. E, a partir daí, a gente fez uma valorização muito maior, que foi colocar como elemento de resumo o relato de experiência, né? A partir do resumo. Então, não precisa você estar com seu mestrado, com seu doutorado, para poder produzir conhecimento, não. Você pode produzir o seu conhecimento a partir da sua prática cotidiana. Então, isso a jornada enxergou desde o primeiro momento, e a partir daí, todos os professores que congregaram a organização da jornada, todos eles concordaram com isso. Então, é importante, a gente coloca o relato de experiência e expande esse relato de experiência para os campos de estágio, que tem muita gente boa produzindo no estágio, né? E que às vezes não dá nem tempo de sistematizar, e às vezes a jornada força com que ele sistematize para se visibilizar. Né? Às vezes o próprio estudante que está lá, ele força o colega de trabalho, mostrar que aquele trabalho que está fazendo é tão bom, que precisa ser mostrado para o mundo inteiro. Né? Isso foi mostrado muitas vezes quando a gente conseguiu fazer isso no YouTube, né? Mostrando pelo canal Social em Foco. A questão do custo, a gente sempre pensou em fazer algo, porque eu fui estudante, você foi estudante, e ou a gente conseguia pela bolsa, ou a gente furava lá e pegava as últimas vaguinhas, que às vezes eles abriam as vaguinhas para quem não tinha grana. Né? Mas isso faz muito tempo, viu, gente? Lá, há 35 anos atrás. Hoje não tem mais isso, não. O custo tem que ser um custo que seja acessível. O pessoal diz, Beth faz a jornada, né, para ganhar dinheiro. Eu estou com o meu carro há 9 anos, com o mesmo carro. O carro que eu ganhei do meu marido continua sendo o mesmo. Eu tenho toda uma preocupação de abrir o meu imposto de renda e prestar conta do que entra, né? Para que a gente possa ver que o que entra é para pagar a conta. No máximo, a gente paga um professor, a internet dele, porque foi na época da pandemia, ou um microfonezinho que ele utilizou, dele explodiu. Que isso é honroso, a gente poder fazer isso. Né? A gente concorreu esse ano para o recurso da CAP e perdemos por muito pouco, perdemos por décimos. E eu não vou citar o nome do evento que ganhou, 100 mil reais, que é um evento que cobra uma fortuna de taxa. Quer dizer, além da taxa, ainda tem os 100 mil reais da CAPES. Aí você pode fazer realmente um evento pomposo, de botar até alunos no melhor 5 estrelas do Brasil. Mas a gente faz algo com o pé no chão. O aluno tem que ir para o alojamento e fazer a realidade dele de aluno. Se tiver uma graninha melhor, paga o NB, vai para a casa de um parente. O professor tem que estar... Não precisa desse hotel de luxo, não. A gente tem que fazer uma parceria com os hotéis, ou para pagar mais em conta, ou para não pagar. E aí a gente tem que até bom esse espaço para que a população, para que os pesquisadores entendam que, às vezes, ter hotéis diferenciados é porque o parceiro só me cedeu duas diárias. E aí quem fica 2 dias vai para esse, quem fica um dia vai para o outro, quem fica 5 dias vai para quem cedeu 5 dias. A gente tem que ficar explicando, às vezes, os bastidores, que o colega não entende, porque tinha que ser no mesmo hotel do fulano de tal. Não, amigo. Não, amiga.
a possibilidade, a realidade. Eu quero, até no próximo ano, fazer essa explicação logo de abertura, para que as pessoas consigam entender por quê. Né? Não foi à toa que nós ficamos nessa jornada no flat. E diga-se de passagem, num flat excelente, né? Que faltava até abridor de vinho. Né? Eu, meu Deus do céu, eu queria tomar um vinho para esparecer e não consegui tomar. Bem, então o custo é um custo acessível. Nós conseguimos reproduzir o mesmo custo do ano passado para este ano e tudo aumentou. Tudo aumentou. Então, o que entrou, eu acho que a gente vai, até no próximo ano, vai fazer até nessa história do portal da transparência, mostrar no site da jornada o que entrou, o que gastou. Eu acho importante fazer isso. Né? Até porque cala a boca de todo mundo que esteja achando que Beth enriquece com a jornada. Né? Então, os custos são acessíveis. Agradeço a Marcela essa dica da história dos egressos, porque até então, para mim, é profissional. Né? Egresso é profissional. Só que tem um egresso que está desempregado. Eu acho que a partir, não sei se foi 2021 ou foi 2022, que você deu essa dica e a gente começou a incorporar essa dica de um valor para quem está desempregado. Porque para quem está desempregado, querer investir numa formação é algo louvável. Mas ela não pode investir numa formação onde ela vai ter que preterir a conta de luz, preterir a conta de água, preterir a merenda do filho. Não dá. Então, a gente tem que ser, se a gente quer, na realidade, cumprir o código de ética, e eu faço isso com muito primor, né? Eu costumo dizer assim que eu utilizo da ética e da estética para e passo, no sentido de mostrar o seguinte, se a gente tem que diminuir as barreiras, né? Incluir, conseguir trazer à baila o que o nosso código de ética preconiza, a gente não pode estar excluindo as pessoas pelo valor da taxa, né? Mesmo a gente vivendo esse processo todo dos custos sempre altos, né? Então, o custo é um custo que a gente chama para estudante, né? Você dizer que pagou R$100 e poucos e foi caro, às vezes a gente paga R$100 e poucos na conta de bar. Hoje. Qualquer compra que você faz no supermercado leva esse valor. E quando você começa a perceber que esse valor é um investimento, é essa lógica que a gente tem que entender nos congressos e tentar a jornada servir de exemplo para os grandes congressos. Às vezes eu não vou para o congresso de fora, porque só o que eu vou pagar é quase um investimento para ir para um país da Europa. Se eu for juntar passagem, hospedagem, alimentação, Aí você, não, eu prefiro deixar isso aí para quando eu organizar melhor ir para a América Latina ou ir para a Europa, porque não dá para fazer dessa forma. E, por fim, a questão do tempo, né? Eu sempre sofri muito, eu acho que isso aí é um trauma de formação universitária, de apresentar os trabalhos com banner e ficar, às vezes, clamando para que alguém apareça e queira ver meu banner e eu explique lá, porque eu me esforcei para poder falar aquilo ali, né? E eu vi isso em alguns eventos, vivenciei isso em alguns eventos enquanto profissional, enquanto professora universitária, e a jornada vem com outra formatação. A ideia é que a gente consiga fazer com que as pessoas se apresentem num tempo mínimo, mas que seja um tempo plausível de apresentação e que, ao final, abra a roda, né, de debates. Eu acho fazer essa troca, o que eu vi essa última jornada, de gente trocando o WhatsApp, gente criando grupos de GTs, né, para poder manter a comunicação pós-jornada, isso é muito louvável. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer uma outra formatação de evento, pensar um outro evento em que está dando certo, tanto é que, apesar dos pesados e dos pesados, a gente encara, dá certo, né? Ao final dá certo. A gente trazer um Ricardo Antunes agora para fechar esse congresso foi fantástico, e não só isso, a gente encerra a jornada e ele já começa a costurar com a gente outras possibilidades de ação. É isso que é importante. A professora Sposati também, que aí a gente vai ter o livro, ok, estarei no livro. Quer dizer, são essas questões que a gente consegue mostrar que é possível fazer diferente. É estressante um evento? Deixa a gente de cabelo branco mais, não o meu, porque o meu tem um contrato, né, clássico. Mas é importante que as instituições elas se curvem ao respeito de quem está levando essa jornada. E aí, quando eu digo quem está, não é Beth ou Conforado, é quem está levando esta proposta, que somos nós.
que são os estudantes, que são os mediadores que vão para lá, né? Que nem sua gasolina é paga pela jornada, né? Estão lá. É porque é interessante ter uma certificação. Eu tenho que externar meu agradecimento à Marina Goldin, que foi muito interessante esse ano, quando eu reencontrei na jornada, e a gente falou, ela já é nossa parceira, ela fez desde a primeira jornada. Então, a gente tem mediadores e avaliadores que estão conosco desde a primeira jornada. Ou seja, não largam o osso. Por quê? Porque viram que há um diferencial desse evento. Então, a gente talvez esteja, Marcela, eu, você, quem está compondo esse coletivo da jornada, a Lana, a Mustafa e tantos outros que entrarão, criando uma metodologia de eventos diferenciada, ousada, robusta, de qualidade, tá entendendo? Com alguns percalços que é comum, eu nunca vi encontro nenhum que a internet não falhou, que o nome não estava no credenciamento, né? Só alguns poucos internacionais que eu participo. Mas, fora isso, acontece, porque é humano, porque o sistema nem sempre funciona, porque às vezes nem sempre o monitor está habilitado naquele momento para isso, né? E a gente conta com essa meninada que segura, né? Que segura a onda e diz para que veio, né? Diz para que veio. Então é isso aí. Beth, eu acho que a nossa palestra de hoje vai virar um memorial um pouco do percurso da jornada, e isso vai ser bom. Pedir às pessoas que estão aqui nos acompanhando que mesmo ao final, pega o link aqui da nossa palestra, distribui por aí, porque é importante que as pessoas conheçam. Não dá para você se aproximar, ser acolhido, se você não sabe nem que a coisa existe. Então, quando a gente do GT de Serviço Social na Educação e do GTempo, que é o GT de Envelhecimento Populacional, chamamos Beth para falar sobre a jornada, é para a gente mostrar o quão valoroso, quão criativo, quão inclusivo e quão diferenciado é esse espaço da jornada, né? Que inclui, você não gosta, mas eu vou dizer, que inclui gregos e baianos, pode incluir pernambucanos também, para que a gente possa entender que fazer ciência plural é isso. Não adianta fazer ciência plural e não ser acessível. Triar pela capacidade da pessoa pagar ou não. Isso não é inclusivo. Isso não é de base. Então, assim, vida longa para a jornada Nordeste de Serviço Social, que ano que vem a gente esteja lá fazendo novamente, com mais pessoas participando, com mais diversidade de profissionais e de espaços socioocupacionais acontecendo, batendo na porta e dizendo, eu estou aqui, eu quero falar, e que a gente possa derramar mais conhecimento para esse Nordeste. Antes de passar para você, para suas considerações finais, eu queria convidar todo mundo que está aqui para amanhã, de 8 às 12, tá no mini curso que a gente vai falar sobre envelhecimentos, né, e ageísmo, com gente assim de tudo quanto é lugar, que vai estar aqui conosco amanhã de manhã. Beth, suas considerações finais e muito obrigada. Ok. Como é o nome dela? Amanda, faça o favor, Amanda, entre lá no site da jornada, que tem um bocado de gente boa falando sobre distribuição de renda, e vai te ajudar pra caramba. Ainda tem isso, Beth, que a gente esqueceu, os anais da jornada. Os anais, eles ficam todos no site da jornada, né? Se você botar lá, Jornada Nordeste Serviço Social, vocês vão ver lá. Os anais da sexta, da sétima, tá tudo lá. Porque a ideia é a gente publicizar mesmo. E todas as palestras que foram gravadas, elas foram presenciais, foram gravadas, transmitidas para os participantes, que a gente não abriu para o YouTube esse ano, só a palestra da Yasbeck, da Sposati, elas serão editadas e a gente vai estar passando pelo canal Social em Foco. E uma outra questão, que essa jornada ela fomenta tantas coisas positivas, que foi até colaborar com o canal Social em Foco, Marcela, que foi aquilo que a gente pensou, de ver quais foram as temáticas apresentadas nos GTs, que todos foram muito relevantes, né? A gente teve mais de 380, quase 400 artigos, e foram aprovados 324. É muita gente.
muita gente que circulou durante a jornada. E a gente vai estar selecionando, não vai conseguir selecionar todo mundo, mas para fazer o convite para que vocês venham expor no canal Social em Foco esse achado de pesquisa, essa experiência exitosa, essa prática de estágio que precisa ser visibilizada. Então, a gente vai estar selecionando e convidando vocês para compor, né, o debate do canal Social em Foco, que é retomado semana que vem, na próxima quinta-feira, com um debate bem profícuo, pegando essa questão desse grande dilema entre judeus e palestinos, mas que a gente vai estar sempre intercalando com profissionais, né, e estudantes que estiveram conosco na jornada da Nordeste Serviço Social. Bem, eu quero agradecer esse espaço, eu acho que o Reconcitec, ele tem esse caráter mesmo de ser instigante, no sentido assim, de oportunizar que práticas sejam apresentadas, que experiências venham à baila e sejam trocadas, né? Isso eu considero como um memorial da jornada. Hoje eu estava revendo todas as fotos e a gente vai fazer, eu acho que antes dos 10 anos da jornada, a gente vai conseguir fazer esse grande memorial da jornada, que é pegar essa leva de materiais da primeira à última. E hoje eu estava procurando o card da primeira, cadê o card? Cadê o card? O cara formatou meu computador, botou esse card aonde, as fotos aonde. Né? Então, fazer, inclusive, esse resgate de todo esse material para garantir para a posteridade. A gente precisa deixar esse legado aí para quem vai estar nesse processo. E como consideração final, eu jogo a bola para o pessoal aí do Recôncavo da Bahia. Quem sabe se a proposta da jornada voltar a ser itinerante, saindo do eixo Recife, Pernambuco, Paraíba, chegue até vocês e vocês consigam acolher a gente em 2024. Tá? Vamos torcer. Que assim seja. E vocês consigam nos acolher aí, toda a infra de logística a gente consegue já com a equipezinha nossa e a de vocês, mas que a universidade oportunize o espaço para o debate, né, e o acolhimento de uma leva de pessoas, pelo menos aqui esse ano a gente teve 408, né, e muita gente online, a gente consiga chegar aí e se banhar nas águas da Bahia. Que assim seja, que assim seja. Obrigada, viu, Beth? Eu que agradeço. Obrigada às pessoas que estão aqui conosco até agora, reiterando o convite para que as pessoas peguem essa live e espalhem, gente. As pessoas precisam saber das coisas boas que a gente está produzindo aqui no Nordeste, além de ter produzido o impacto da saída do Inominável, a gente produz outras coisas também, e que a gente possa fazer com que a UFRB, através do Reconcitec, possa ser esse espaço também de acolhimento, Beth, do diverso, né? E não como um discurso, mas como uma praxis mesmo, né? Das diferenças do diverso, e não esquecer, eu queria fazer um registro aqui também histórico. A jornada, ela acolheu uma discente do nosso curso de serviço social, tetraplégica, Raimunda, que veio para o primeiro evento dela. Então, isso, para mim, é um marco muito importante. Não foi fácil para ela, a viagem não foi fácil, os manejos que ela precisa fazer não foi fácil, ela está se recuperando aí de uma pequena cirurgia, vida longa para a Raimunda, e foi muito emocionante ver a infraestrutura que vocês criaram aí na Jornada Nordeste para recebê-la, para acolhê-la, e principalmente a atitude, gente. A gente fala de inclusão, tem que dar testemunho, né? O pessoal desceu, que tinha 2 auditórios, ela ficou no auditório que tinha acessibilidade, o de cima não tinha, todo mundo desceu e veio estar com ela no auditório de baixo, inclusive os palestrantes. Então, isso a gente tem uma foto disso, é um negócio bastante marcante, assim, e a gente conseguiu fazer uma coisa lá que a gente não estava conseguindo fazer aqui no FRB, então eu queria dar parabéns pelos esforços, viu, Beth? Eu sei que não foi fácil para você fazer esse ordenamento aí da infraestrutura para poder recebê-la, mas isso é inclusão. Inclusão é quando a gente se esforça. Essa pegada de inclusão que a própria jornada traz na sua veia, né? Então, assim, as várias formas de inclusão da jornada é uma coisa realmente admirável. Então, parabéns a você, parabéns ao UPE, que através de você pensou a jornada e está lotada aí, como você é lotada na UPE, você está trazendo isso para a UPE, esse grande diferencial para a UPE, e vida longa para a jornada, para a gente ficar velhinha lá, fazendo bagunça lá na jornada todas juntas.
Muito obrigada. Marcela. Gratidão pela tarde. Obrigada a vocês também que estavam aqui com a gente. Obrigada, Valéria aí. Boa tarde a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Valéria, pela monitoria.